Bom, e para iniciar, eu vou convidar aqui para esse painel de abertura e contextualização, então, dois especialistas já no tema, né, que vão ter entre 3 e 5 minutos cada um deles. E para iniciar, a doutora Ângela Ronda, doutora Ângela que participa das atividades do Fórum já há algum tempo. Muito obrigado, Ângela, por mais uma vez aceitar o nosso convite. Ela que é médica pneumologista, e membro do Departamento de Reabilitação Pulmonar da Unifesp e líder de programas educacionais da Fundação PROAR. Muito obrigado pela presença, Ângela. O microfone é seu. Olá, boa tarde a todos. Mark, muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu sempre fico muito feliz de participar dessas discussões, principalmente quando o tema é de doenças respiratórias e a gente vem tendo cada vez mais espaço para conseguir trazer, de fato, um pouco sobre a doença e realmente o impacto que ela causa. E hoje, ainda mais feliz com várias pessoas que vão aí, inclusive, discutir e contar um pouco das suas experiências exitosas aí em vários locais, para que a gente possa melhorar esse diagnóstico. Então, assim, para contextualizar um pouquinho e a gente aquecer, né? Eu sempre falo que é um momento bom para a gente trazer conhecimento, porque DPOC, já para começar pelo próprio nome, não é um nome bom, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu sempre falo que a sigla é muito ruim, mas as pessoas conhecem mais como a bronquite crônica do tabagista e o enfisema pulmonar, né? Então, é uma doença que existe há muito tempo, que infelizmente a gente tem um subdiagnóstico muito grande, com uma prevalência enorme no Brasil. A gente tem um estudo que foi desenvolvido, inclusive, pela Unifesp, um estudo de América Latina, um dado de América Latina, onde o Brasil tem uma prevalência para pessoas acima de 40 anos de idade, algo em torno de 15 a 16% de DPOC aí. E, infelizmente, pelo mesmo estudo, a gente viu que existe um subdiagnóstico enorme. A gente tinha um diagnóstico, na época do estudo, só de 12%. E eu vou dizer que, infelizmente, esse diagnóstico ainda ele não aumentou. Ele ainda gira em torno de 70% a 80% de subdiagnóstico. E isso acontece muito pelo desconhecimento da doença, seja pelos profissionais de saúde, seja pelo paciente. Eu sempre digo que uma grande dificuldade que a gente tem é que o paciente não se identifica com a doença. Então, eu sempre gosto de falar que DPOC não é uma doença só de pneumologista, não é uma doença só de médico, uma doença de todos nós, porque todos nós, com certeza, temos algum familiar, algum amigo ou alguém próximo que tem DPOC, com ou sem diagnóstico, porque é uma doença em que a pessoa não associa a falta de ar, a tosse crônica, o cansaço com os sintomas da doença, e sim como algo natural, porque ele está ficando mais velho, porque ele é mais sedentário, porque ele não faz mais tanta atividade. Então, o paciente ele não associa isso com doença e ele não vai procurar, portanto, um diagnóstico. E por outro lado, os profissionais também, né? No momento em que o paciente se apresenta, esses sintomas acabam abrindo um leque de diagnóstico para outras doenças, e a DPOC não é pensada. Então, esses momentos que a gente tem é muito rico para que a gente possa conversar. E aí, trazendo um pouquinho mais de dados, já que a gente vai falar de diagnóstico e maneiras de melhorar a mortalidade, hoje, globalmente, a gente tem mais de 3 milhões de mortes devido à DPOC. O que torna aí, se a gente for colocar dentro da tabela de causas, é a terceira principal causa de morte em todo o mundo, né? A gente tem aqui no Brasil dados de 2018 até 2020, 98 óbitos por DPOC a cada dia no Brasil, dados de DataSUS, né? É um número muito assustador a gente pensar em 98 pacientes morrendo por dia de uma doença que tem diagnóstico, que o diagnóstico é simples e que a gente tem tratamento disponível, inclusive no SUS. Né? Então, é bastante assustador isso. E o custo de tudo isso é muito grande. E hoje, eu gostaria de trazer alguns dados que vai além dessa parte dos óbitos e do diagnóstico em si, mas outros impactos que a gente
tem por conta dessa falta de diagnóstico e tratamento desses pacientes. Então, a Firjan, em 2022, e eles têm esses dados para serem publicados, são dados não publicados, mas que eles já apresentaram no seminário de acesso ao tratamento a DPOC da Fundação ProAr no final do ano passado. Quem quiser assistir tem na íntegra no nosso YouTube da Fundação ProAr, que eles trouxeram uma série histórica de janeiro de 2017 a dezembro de 2022, trazendo os impactos da DPOC sobre o sistema de saúde. E ele traz, de fato, essa letalidade, né? Essa quantidade de óbitos que se vê no SUS. E aí, um dado que eu sempre gosto, um dado solto, ele às vezes não chama muita atenção, mas diante de algo que a gente já conhece, ele passa a ter mais importância. Então, o DPOC tem uma taxa de letalidade pós-internação em torno de 10%, que quando a gente compara essa mesma taxa de letalidade pós-internação para diabetes, é algo de 4%, e de hipertensão de 2%. Então, a DPOC está entre uma das taxas de letalidade mais alta do país. E com isso, a gente tem 510 milhões em despesa com gastos em internação e hospitalização desses pacientes. Agora, um dado que eu queria muito entrar aqui era em relação à parte previdenciária desses pacientes. 53% dos afastamentos são em idade produtiva, e a maior parte das aposentadorias, elas são por invalidez. E aí, assim, o que eu quase caí da cadeira quando ele apresentou esse dado é que esses pacientes, 90% desses benefícios, eles são de caráter permanente, e o tempo de aposentadoria precoce na força de trabalho dessa pessoa com DPOC é de 9,35 anos antes do habitual. Então, uma pessoa com DPOC, ela aposenta quase 10 anos antes do período que ela deveria se aposentar por conta da doença. E aí, quando vai se avaliar a perda de produtividade, levando em conta a internação hospitalar, aposentadoria precoce, afastamento previdenciário e óbito precoce, a gente tem um dado de 6% de perda por absenteísmo, 17% de perda por presenteísmo. Então, quem não está familiarizado com o termo presenteísmo, é quando a pessoa que tem a doença, ela vai trabalhar, mas ela não consegue ter a mesma produtividade que alguém que não tem a doença. Tá? E com tudo isso, a gente vê que essa perda de produtividade gera um déficit, um gasto de 8,2 bilhões de reais aí para a nossa saúde e a nossa economia brasileira. Então, DPOC, de fato, é uma das doenças que a gente precisa urgentemente conversar, até porque o diagnóstico, ele é simples, é possível, e o tratamento, ele está disponível. Então, o fato da gente conseguir diagnóstico mais precoce, a gente consegue tratar melhor esse paciente e fazer com que ele continue se mantendo mais produtivo e autônomo. Então, eu queria só dar essas informações iniciais aqui, e depois a gente vai abrir para discutir, que eu sei que vai ser muito bom para todos nós. Obrigada, Mark.